Mais um direto. E hoje andei aqui no campo e fiquei impressionado com a pardalada, com os melros, com esta gente toda. Gente, quer dizer, animais, mas devem ser, lá entre eles devem ser gente na mesma. São habitantes do planeta como nós. E vou começar por aí e depois vou falar de um e-mail que recebi de manhã e que muito me sensibilizou. Tenho aqui e vou lê-lo. Portanto, é uma conversa controlada. Eu ando assim, estou a andar numa bicicleta daquelas que não saem do mesmo sítio, porque necessito de fazer exercício físico, e assim vou falando, esquece-me do esforço, e os meus amigos que estão desse lado vão fazendo o favor de me ouvir. Alguns amigos e outros nem tanto, principalmente quando eu digo algumas coisas que para mim são imperativo de consciência. Tenho que as dizer, devo dizer. Bom, há bocado fui tomar o café de meio da manhã, ali a São João das Lâmpadas, ia por aqui abaixo e dei de caras com um melro ainda jovem que andava seguramente nos seus ensaios de voo a descobrir o mundo, a descobrir o planeta. É uma coisa lindíssima. Eu parei e fiquei ali a ver, porque eu nunca tinha visto um melro subir assim, não é? Os pássaros andam assim, e eu vi-o a subir assim, quase tipo helicóptero, e depois de lá estar em cima, andou para baixo e tal. Eu gosto de melros, adoro os melros. Tenho o prazer e a enorme sorte de poder chegar aqui ao quintal da minha casa, um bocado de relva que ali tenho, agora muito seco, isto está a ficar muito seco, é preocupante. Tudo isto aqui está a ficar muito seco, preocupante. E de os ver e reparar, por me olhar para eles, e são animais gregários, andam sempre num grupozinho. Pelo menos dois são, às vezes mais, devem ser as crias. Eu tenho, nunca ninguém disse se é assim ou não, mas eu tenho a impressão que o melro, quando um deles morre, o macho ou a fêmea, o outro pouco tempo dura. Porque nunca os vejo sozinhos. São animais muito engraçados. Os melros e os pardais são os que eu mais gosto. Não é aqueles que fazem habilidades, aquelas coisas, ou os que têm muitas cores, muito bonitos, muito pavões, não. Os que eu na realidade mais gosto são os melros e os pardais. E já repararam, a esses não se podem pôr numa gaiola. Morrem de tristeza seguramente se alguém um dia os puser numa gaiola. Se calhar já puseram, mas não façam isso. Os pardais então é uma coisinha assim, de um lado para o outro. E de manhã a gente acorda, nesta altura do ano, abre-se a janela e ouve-se a pardalada toda aí. Tudo aí para os campos, aí andam eles. Isto é uma maravilha. O mundo podia ser assim também para nós. Podia. Mas há gente que se recusa a pensar. Há gente que se recusa a usar a cabeça para pensar. Se calhar, essa mesmo, eu ponho-me a pensar e digo, se calhar essa gente que se recusa a pensar e que deixam que sejam outros a pensar por eles e que nem sequer questionam aquilo que esses outros dizem, se calhar também não são capazes de sentar na pedra do muro, no campo, ou observar um casal de melros, ou observar o que é que andam a fazer os pardais e o comportamento deles. Se calhar essa gente também não é capaz de ter o olho bem afinado para ver que o melro normalmente não voa assim, mas aquele estava a voar assim. São capazes de ter mais olho afinado para ver se realmente houve um toque e foi penalti, e passarem ali a abanar-se uns aos outros e a discutir porque foi ou não foi. E mais grave ainda, depois trazer essa forma de pensar para dentro da política. Futebolizar
a política, deixarem de observar os pormenores, deixarem de pensar, não se aborrecerem com a vida, porque, eu uma vez vi, isto ficou-me na memória, eu vi ainda a preto e branco, pois só podia ser, a senhora já faleceu há muitos anos, uma entrevista com a filha do Eça de Queiroz. Atenção. Eu vi uma entrevista com a filha do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz morreu em 1900, creio eu. Não tenho a certeza, mas acho que faleceu em 1900. E eu vi uma entrevista com a filha, já uma senhora idosa, bastante idosa. Portanto, a preto e branco, como disse. E a senhora dizia que uma vez tinha ficado em casa, o pai foi para a embaixada, ele foi embaixador em vários países. E quando o pai chegou a casa, perguntou-lhe, então como é que foi o seu dia? E ela disse, ela ainda menina, não é? Disse, pai, foi muito aborrecido. E o Eça de Queiroz disse, aborrecido? Mas como é que uma menina da sua idade pode dizer que um dia é uma coisa aborrecida? Eu vou à janela e disse, então como é que alguém se aborrece? Se pode ver a beleza que tem uma folha a cair da árvore, ali daquele pássaro que está a voar, a cor do céu, a nuvem a passar e as formas que vai fazendo. Como é que a vida pode ser aborrecida se nós temos tanto para observar à nossa volta? E eu nunca mais me esqueci da entrevista que vi com essa senhora. Na altura só havia RTP, portanto foi seguramente na RTP, a preto e branco, e ainda eu devia ter 15 ou 16 anos, sei lá, vou fazer 70 agora em setembro, vejam bem, os anos que foi. Essa já morreu, essa de Queiroz, já morreu há 123 anos e eu não falhei nesta de dizer que ele faleceu em 1900. De maneira que a senhora também já deve ter falecido há muitos anos e já era idosa quando deu essa entrevista. Espero que essa entrevista possa estar nos arquivos da RTP. E num dia hei de lá ir fazer uma pesquisa. Alguém que tenha mais paciência para isso do que eu tenho para andar em pesquisas na net e tal, descubram lá essa entrevista, que é digna de se ver. É a entrevista à pessoa que mais ligada esteve ao grande escritor português, a um deles, mas esse está na lista dos 100 grandes escritores mundiais, essa de Queiroz. É preciso não esquecer. E se alguém tiver pachorra, vamos lá recuperar essa entrevista e ver e aprender com ela. Aprender com a entrevista. Aprender a observar o mundo. Eu estou convencido que se as pessoas conseguissem observar o mundo, parar para pensar com calma, observar o mundo, não se deixavam levar nas enormes patranhas que têm aparecido nos últimos anos. Não se deixavam levar nos discursos mais populistas, mais oportunistas, mais fantasiosos que têm acontecido. Não se deixavam levar. Não se deixavam levar por falsos agitadores da consciência. Porque tanto a gente podia fazer perguntas, mas nem vale a pena, porque eles próprios, esses, se desmascaram. Só que aqueles que não estão atentos, não observam o mundo, como eu disse, em cada vez que eles se desmascaram, não detectam. E não querem detectar. Preferem a mentira. A mentira serve o seu propósito, então passa a ser verdade. Esses que fazem isso, parem. Observem o que se passa à volta. Pensem que quando aqui chegaram já existia muito mundo. E quando daqui forem,
deveria continuar a assistir exatamente da mesma forma. Ou melhor, é que pior é que não devia ser. Não é verdade? E uma das coisas que me atormenta, e de fazer 70 anos, eu já estou nas pedaladas finais, não é verdade? Ora, eu respirei pela primeira vez no dia 11 de setembro de 1953. Portanto, farei 70 anos, se lá chegar, em breve. As minhas pedaladas são rumo já à reta final. E gostava de cortar a meta, de partir para o infinito, como eu gosto de dizer, para o Oriente Eterno, partir para o Oriente Eterno, deixando um mundo melhor do que ele estava no dia em que eu respirei pela primeira vez. É isso que se pretende. Há outros não. Outros querem fazer o mundo à sua maneira, enquanto cá estão, e depois de se irem embora, quem cá ficar que se amanhe. Se fôssemos todos assim, então ninguém estava preocupado com a seca. Porque a água ainda deve existir para nós que cá estamos. Depois que vem, isto aqui à volta está tudo seco. Tudo seco. As propostas concretas para resolver estes assuntos não estão a vir daqueles que mais agitam aqui tudo com escândalos. Esses é dia a dia, o que der mais votos, o que der para fazer mais barulho, é que os Andrezinhos se levantam e falam das coisas concretas, das coisas que realmente são necessárias fazer e fazer já. Os Andrezinhos ficam caladinhos. Preferem ir para a Hungria. E aproveito aqui para dizer que é abusivo, abusivo e nojento, a montagem que fizeram com um homem que eu detesto, que é o húngaro, e o outro que estava ao lado, que eu detesto, que é o Ventura. É nojento o que fizeram, aquela montagem pondo um símbolo nazi atrás. Não é assim, não é com mentiras que se combate essa gente. Essa gente combate-se mostrando a fotografia e dizendo: olha ele abraçado ao mais retrógrado, reacionário e protofascista que escandalosamente ainda está na União Europeia, que é o húngaro. Isso sim, um homem retrógrado, um homem que persegue minorias no seu país, um homem duvidoso no apoio da Ucrânia contra a invasão da Rússia. É? E este foi lá e pôs-lhe a mãozinha por cima. É igual ou pior do que esse. Podem vir cá para o Parlamento e depois votar. Apoia a Ucrânia. Vê-se como apoiam. Aqueles que estão atentos. Aqueles que conseguem admirar o voo do melro, os saltos de um pardal, os pássaros de manhã. Olha que bonito que isto aqui está. Os que estão atentos ao mundo, certamente também estarão atentos a isso. E para terminar, vou ler um e-mail que recebi hoje, mantendo o anonimato em relação a quem me enviou. Imprimiu, está aqui um bocadinho grande, mas vou tentar ler. Sou um jovem de 25 anos, feitos em abril. Sou de Gondomar. Tenho muito orgulho em ser gondomarense. Como certamente sabe, é a capital da orivesaria. Logo neste primeiro parágrafo, vê-se que há uma pessoa que observa e que tem orgulho do sítio onde respirou pela primeira vez. Se não nasceu lá, vivo lá. Sou um espectador da Saleia TV, embora não tenha nenhuma ligação à região de Saleia. Aprecio os seus vídeos e também a sua luta contra os extremismos. Dá e muito bem a sua visão sobre os problemas
não só da região saloia, como do país, e os perigos que ameaçam a nossa liberdade. O Sr. Guilherme nasceu e viveu e sentiu na pele o que era viver sem liberdade. Como tem dito, foi refugiado político. Respeito imenso as pessoas que lutaram pela liberdade e todas aquelas que viveram naquele tempo. Infelizmente, muitos milhares de portugueses tiveram que sair a salto, não só para terem uma vida melhor, como para a sua segurança pessoal. Respeito imenso essas pessoas. Hoje está a ser destruído um trabalho que levou décadas a conseguir. Hoje, outras pessoas da sua geração, que viveram esse período negro da história de Portugal, e mesmo assim conseguem apoiar algo semelhante, mas com uma roupagem atual. O pior de tudo são os jovens como eu, que vão na cantiga. Estudar história de pouco serviu. Estudar os regimes ditatoriais e todos os atos macabros que faziam de pouco serviu. Depois de saber tudo isso, como é possível voltar a caminhar para o abismo? Esses partidos aproveitam-se do descontentamento social, dizem o que a população quer ouvir e depois de chegarem onde querem, nunca mais de lá vão sair a não ser pela força. Por tudo isso, continuo a levantar a voz e a fazer frente a esses que querem roubar o que de mais valioso temos, a liberdade. Certamente que os seus vídeos ajudam muitas pessoas a abrirem os olhos. Se calhar somos poucos a defender a liberdade, mas todos juntos seremos mais fortes e iremos evitar o pior. Um dia, se for pai ou avô, gostava de lhes entregar um país livre. Só para finalizar, gostaria de dizer que não tenho nenhum partido político. Apesar de gostar e de estar atento à política, já fui convidado para fazer parte de juventudes partidárias, mas recusei, porque achei que não era a altura ideal. Se um dia achar que o meu contributo é essencial para defender uma causa, poderei fazer parte de algum, mas sempre com os meus princípios bem definidos. Só para receber um e-mail como este, hoje de manhã, vale a pena vir aqui pedalar e acabar cansado. Eu quero enviar um grande abraço a este jovem de Gondomar e dizer-lhe que me deu tanta alegria, ou mais ainda, do que ver o mel ou os pássaros por aí a voar livremente. Um forte abraço a todos. Viva sempre a liberdade. E pensem sempre pela vossa cabeça.